Tomo a liberdade, em nome dos organizadores aqui da Tele Brasil, de agradecer a sua exposição. Eu acredito, sugiro, não sei se já está tomada essa providência, que todas as transparências fiquem disponíveis no site da Tele Brasil, para quem quiser depois consultar em detalhes a apresentação. Digo mais, a apresentação do Santelli soma-se à brilhante apresentação, ao brilhante discurso feito ontem aqui pelo ministro Gilberto Gil, quando ele novamente, quer dizer, reiterou aqui o anúncio da criação da Ancinave em agosto, ou seja, isso ainda não está claro. Ele me disse ontem que será por um decreto enviado ao Congresso, mas se falou também de uma medida provisória, Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual, ou seja, não será mais só cinema, mas englobará todo o audiovisual e mais, certo? Convergindo com essa ideia, ele também propôs a criação, e que já se estaria trabalhando, as várias áreas de governo, na criação de uma lei geral do audiovisual. Tá? Tudo isso é muito bonito, tudo isso é esperançoso, mas eu gostaria de lembrar que, na teoria, a prática é diferente, e especialmente no Brasil, as coisas no campo regulatório não vão ser tão fáceis de se organizar e de se enquadrar nesse sentido, certo? Existem modelos de negócio, como no mundo todo, completamente diferentes e conflitantes. Em alguns casos, existem, para se ter uma ideia do ponto de vista de leis que regem essa área, são 3 ou 4 leis diferentes, se não mais. Essas áreas estão em ministérios, em agências completamente diferentes e também sem. E existem aí direitos estabelecidos, aquilo que hoje em dia se gosta de chamar de marco regulatório. Ou seja, o caminho da convergência no Brasil, provavelmente, ele vai estar muito repleto de divergências e, quem sabe, até de colisões com alguma violência. Temos aqui, para apresentar um painel e discutir esses assuntos, pessoas bastante qualificadas para isso. Em primeiro lugar, queria destacar a presença do Jarbas Valente, da Anatel, que é uma pessoa extremamente qualificada para falar isso, porque hoje em dia ele é conselheiro substituto, mas ele atuou como superintendente de comunicação de massa, e ele atuou também como superintendente de serviços privados, ou seja, ele já conhece esse problema, ele já conhece esse verdadeiro pepino de perto e já vem de tempo olhando esse assunto. Certo? Erso Zilli vai, do ponto de vista, vai apresentar a questão do ponto de vista das operadoras fixas, certo? Amadeu Castro vai poder falar do ponto de vista das operadoras móveis, que hoje em dia no Brasil, sem dúvida, é onde já está acontecendo. Não é que é uma coisa do futuro. Quer dizer, a convergência, certo, já está acontecendo na telefonia celular, e acontecendo uma velocidade espantosa. Temos também o Alexandre Arenberg, da ABTA, que é uma associação que já congrega, num setor específico, distribuidores de diferentes tendências, cabo, satélite e MMDS, e provedores de conteúdo, e ele também sabe como é o pepino dessa convivência, né, e como é difícil administrá-la dentro de uma associação. Certo? E só lamento que, para
esquentar mais o assunto, não tenhamos aqui um representante do broadcasting brasileiro. Eles têm evitado discutir esse assunto em público, mas eles são talvez grandes interessados, são talvez os maiores provedores de conteúdo e eles deveriam estar participando desse debate. Tá? E por fim, last but not least, eu queria chamar a atenção que talvez para substituir essa ausência, eu gostaria de abrir esse debate, certo? Que vai ser um debate muito curto, porque nós vamos ter aqui pouco tempo, eu vou pedir poder de síntese a todos, tá? De abri-lo com o advogado, que é o senhor Marcos Bitelli, doutor Marcos Bitelli, certo? Que poderá, certo, suprir talvez isso daí e explicar o pepino, o rolo que se caminhar para essa convergência no Brasil. Ou seja, numa breve explanação, certo? Ele poderá dizer, abrir isso daí. Eu peço que, apesar de advogado, você seja curto, certo? E breve e sucinto, e explique aqui os problemas que vão ser enfrentados por todos nós, que nos lançamos numa coisa que é inexorável, porque a convergência tecnológica, ela já é um fato, ela vai ser cada vez mais um fato. O problema agora será como é que vai se administrar essa convergência de diferentes serviços. Bitelli, por gentileza. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da Tele Brasil. Vou ter que dar uma de Enéas aqui, falar bem rápido, para atender o Rubens. E hoje de manhã no café, abordei o Rubens para saber, Rubens, o que você quer que eu fale? Ele falou, faz o seguinte, pega esse livro que você publicou no começo do ano, chamado Madrid da Comunicação, que tem 400 páginas e 300 notas de rodapé, faz um resumo em 5 minutos e junta com o que o pessoal falou hoje de manhã. Então, eu, aproveitando o merchandising, acho que é melhor vocês entrarem na livrariart.com.br e comprar o meu livro. Esse livro surgiu também incentivado pelo Rubens, que sempre tem trabalhado com matéria de convergência, a própria empresa dele chama Converge, de um trabalho que eu comecei a fazer em 1998, que também é um outro livro, que é a Coletânea de Legislação de Comunicação e Comunicação Social, onde eu tentei reunir toda essa legislação e passar a fazer a interconexão entre ela. E surgiu, então, uma proposta, que foi uma tese minha de doutorado na PUC de São Paulo, sobre convergência e comunicação. E, diante disso, eu tenho ficado muito feliz de ver que, tristemente, tudo que eu escrevi está acontecendo a partir do momento em que a convergência tecnológica ela não é necessariamente uma convergência de mídias. Eu até digo no trabalho que a convergência tecnológica vai provocar a divergência das mídias. E fiquei feliz de ver o Dr. Shepard falando a mesma coisa, porque uma coisa é tecnologia e outra coisa é conteúdo. Mas, sobre o aspecto regulatório, essa questão nos traz a um grande desafio no Brasil. E esse grande desafio diz respeito ao fato de que me parece inexorável, e isso em outros debates, já com a própria Anatel presente, a gente já pronunciava isso, eu pelo menos falava, que houvesse no futuro uma necessidade de uma convergência regulatória e de uma convergência mais importante do que a regulação, que é a convergência da governança regulatória. E essa convergência da governança regulatória no direito brasileiro, eu diria hoje aos senhores que ela é impossível, baseada na Constituição Federal vigente. Qual é o sucesso da regulação da telecomunicação no Brasil? O sucesso da regulação é que a Constituição de 88 determinou a criação da Anatel. A Anatel é um sucesso de regulação porque ela se bate, ela se enfrenta e ela se debate com tecnologia. E tecnologia é coisa de engenheiro, não é coisa de advogado. Então, é muito fácil, ainda que seja difícil, sem querer menosprezar o trabalho da Anatel, mas é muito fácil você ser preciso na regulação quando se fala de tecnologia. E me assustou um pouco a alegria de algum dos presentes ontem com o discurso do ministro Gil, quando um fala, puxa, que legal, agora estamos entrando no admirável mundo novo da comunicação e da cultura. E aí nós não estamos mais falando de regulação de tecnologia, mas sim de regulação de ideologia. E eu acho isso um ambiente muito árido
para quem está acostumado a discutir tecnologia, porque a ideologia vai e vem, muda com o tempo, muda com os governos, e muda com o próprio poder político dominante. Por isso, então, se nós aceitarmos um modelo semelhante ao modelo da Ofcom, de que o Brasil vá migrar para uma convergência regulatória através de um órgão único, através de outorgas únicas, de concessões únicas, nós temos que pensar seriamente que modelo nós vamos escolher. E, ao pensar seriamente que modelo nós vamos escolher, certamente os senhores vão se deparar com a primeira barreira, que se chama Constituição Federal da República, onde a opção constitucional brasileira foi definir telecomunicação de um lado, radiodifusão de outro, enquanto tecnologia de comunicação, e, ao mesmo tempo, na parte tributária, falar em comunicação, e, na parte de conteúdo, falar em comunicação social. E, se os senhores forem procurar na Constituição a definição de telecomunicação, radiodifusão, comunicação e comunicação social, os senhores não vão encontrar com a precisão necessária para que dê a tranquilidade de operar. Dentro do capítulo da comunicação social, que vai do 220 em diante, os senhores verão, de uma forma confusa, o tratamento de conteúdo e um foco em cima na radiodifusão. E, por causa da convergência das mídias, com a revisão do artigo 222, que visava atender o interesse das radiodifusoras para a entrada de capital estrangeiro, se colocou lá um parágrafo onde diz que o capítulo da comunicação social, que cuida de conteúdo, se aplica à comunicação eletrônica, e à comunicação eletrônica de massa. O que, na prática, em determinados conteúdos, como a televisão por assinatura, a entretenimento em wireless e outras coisas mais no SMP, isso é impossível de se falar em regionalização, de se falar em classificação de conteúdo indicativo, proteção do consumidor em relação à mensagem, etc. E eu vejo ainda mais preocupante o movimento que está acontecendo no governo agora, onde, no final do governo passado, o governo Fernando Henrique criou, por medida provisória, que ainda vige. O Brasil é o único lugar que tem uma medida provisória que já tem lei alterando artigos da medida provisória e, consequentemente, alguns artigos já são definitivos. É uma medida provisória que não tem como ser mudada, apesar de que, pela emenda constitucional 32, ela pode ser revogada por uma outra medida provisória, que me parece que o governo está pretendendo fazer. E, se não fizer até o final do mês, eu tenho a impressão que a Casa Civil talvez não deixe sair mais por medida provisória, e deve ser por uma mensagem legislativa, como o Rubens falou. Essa agência, criada no governo anterior, com a posse do novo governo, quer se transformar na Ofcom. Mas tem a questão que já existe a Anatel, que foi determinada a criação dela por lei. É uma impressão minha, muito particular, que, então, haveriam, no primeiro momento, duas agências. Uma agência superpoderosa, querendo cuidar de todo o conteúdo de audiovisual. Só que o audiovisual foi a primeira manifestação de conteúdo intelectual multimídia. E por que cuidar a partir do audiovisual? Porque hoje, predominantemente, a comunicação é através do audiovisual. Só que quem cuida de comunicação social, não de cultura. Então, há uma crescente confusão, e eu tenho alertado isso em palestras, em aulas e no próprio trabalho que eu fiz, entre cultura e proteção à cultura brasileira. Porque a definição de cultura, a cultura é um processo de transmissão de conhecimento, tradições e tudo relativo a um povo. E a Constituição brasileira, no artigo 215 e seguintes, manda proteger a cultura, ou seja, a cultura nacional, os valores culturais brasileiros, etc., e não necessariamente o processo de comunicação, porque a cultura é um processo de comunicação. E eu vejo um viés muito preocupante, onde não existe uma definição de quem é o dono desse território. E aí nós temos, atuando nesse território, o Ministério das Comunicações, temos a Anatel atuando em infraestrutura, temos o Conselho de Comunicação Social assessorando o Senado e o Congresso Nacional no que deveria ser a questão das outorgas da radiodifusão, mas hoje o Conselho de Comunicação Social já se imiscui em todo o conteúdo da comunicação social.
temos uma Agência Nacional de Cinema, que agora vai virar Agência Nacional do Audiovisual, temos o Conselho Superior de Cinema, temos a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, temos o Ministério da Cultura, sem falar em questões tributárias e de contribuições de intervenção do domínio econômico, eu não quero nem deixar vocês malucos aqui. Eu estou vendo hoje, e é um movimento muito claro, de que há uma tendência de uma proteção ao conteúdo nacional, à regionalização, à entrada ou não de controle de estrangeiros para determinadas mídias. E, a partir do momento que o setor de telecomunicação começa a descobrir o valor do conteúdo, quer como serviço de valor adicionado, quer como o próprio conteúdo trafegando pela possibilidade da convergência tecnológica, cada vez mais o setor, que era eminentemente preocupado com tecnologia, passa a visitar este mundo perigoso da ideologia. E a visita a esse mundo da ideologia, ele é perigoso, mas ele não pode ser deixado de lado. Porque todos nós também temos que proteger os nossos valores éticos, os valores da família, os valores do Brasil e etc. Mas em que foro ou em que fórum nós vamos discutir isso? A partir do momento que nós temos tantos foros, me parece que cada vez mais vão se produzindo legislações que vai mordendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, de uma forma totalmente descoordenada, aonde, se o Brasil realmente quiser consertar esta questão, nós vamos precisar fazer um grande fórum entre os setores de infraestrutura, os setores de conteúdo, governo e legislativo, para reformar a questão de cima para baixo. Eu acho que vai ser impossível... só vou acabar. Tá bom. Vai ser impossível se fazer essa regulação de baixo para cima, como ela está fazendo, sob pena dela colidir com a formatação da Constituição brasileira. Esse é o que eu tinha para dizer em 8 minutos. 8, você passou. Eu te agradeço, Bitelli. Como vocês veem, o negócio é um novo negócio, é um novo desafio para todos vocês e bastante complexo. Eu chamaria para falar sobre isso imediatamente o Dr. Jarbas Valente, certo? E pediria que ele também procurasse sintetizar seu ponto de vista e para que pudesse também dar no tempo a palavra aos demais. Obrigado, Rubens. Bom dia a todos. Para mim é algo que eu credenciei aqui, é o destino. A feliz coincidência de estar aqui, não era prevista a minha participação, era do conselho eleito, o qual tenho a honra de substituí-lo. E coincidência porque esse é um debate que a gente vem promovendo há muito tempo, e feliz porque o Rubens tem liderado esse processo há muito tempo, aqui do lado também do Alexandre, que vem discutindo desde a época que a gente cuidava da questão de serviços de comunicação de massa. Na época já era importante, porque nós vimos claramente esse divisor de água entre conteúdo e o meio que é transporte, acesso, logicamente, terminais. Essas interfaces não muito bem claras, não muito bem definidas, mas já vislumbravam que, para que a gente pudesse ter um dia no Brasil a possibilidade da escolha ser pelo usuário, que esse usuário tenha total liberdade, com preços cada vez menores, com qualidade, que era fundamental iniciarmos esse debate, porque começávamos a discutir naqueles serviços que detêm o que é importante, que é a banda larga, que é a infraestrutura. Estávamos falando na época de serviços como MMDS, como TV a cabo, como DTH, que usam bandas muito grandes, e possibilitando, de fato, o desenvolvimento e a integração. O mundo das telecomunicações, trazendo isso para o nosso dia, isso é importante, aqui o Conselho Eleito colocou muito bem, como órgão regulador, que é que nós hoje regulamentamos, que essa área toda de transporte, acesso e terminais, nós não entramos na questão do conteúdo, mas é fundamental para aqueles serviços que sirvam de infraestrutura, e hoje praticamente todos os serviços de telecomunicações vão servir de infraestrutura, para que qualquer tipo de conteúdo possa ser trafegado, a forma de como aquele que provém esses conteúdos vão ter essa possibilidade, se isso vai ser regulado, é uma questão fundamental. Nós temos que olhar para o mundo da informação, o mundo que se avizinha, é um mundo que cada vez mais tem que ser, no nosso entendimento, menos regulado, mas regulado naquilo que seja estritamente necessário, ou seja, é aquele ponto que a gente tem que estar
regulando no fio na navalha, ou seja, nós temos que ter uma regulamentação simples, transparente, mas ao mesmo tempo que seja duradoura, e isso não é fácil. E se falando de conteúdo, pensando no futuro, nós temos hoje cada dia mais saindo das universidades, pessoas extremamente formadas e que têm que estar no mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho mudou completamente, essas cadeias de valores mudaram, e nós não podemos estar no passado, voltando que essa produção de conteúdo tem que ser uma produção de conteúdo extremamente regulamentada, com alguns deles só podendo usar, que o mundo é o mundo da informação, e todos vão poder ter, e ter o quê? Ter os meios de comunicação, que é a parte de transporte, acesso, terminais livres, para que isso seja e chegue mais barato na casa do usuário. Nós até brincávamos na época que como fazer isso, como cobrar. Então, televisão por assinatura cobra por programação, na área de telecomunicações, algumas redes cobram por pulso, outras cobram por minuto, e no futuro como vai ser cobrado. Então, logicamente, essa evolução tecnológica traz que, quem sabe, no futuro nós estamos falando de alguma coisa como um bitômetro. Você vai cobrar por bit, então um bit por segundo. Não mais independente. E, logicamente, aqueles, falando de telecomunicações, bit por segundo, e o valor do conteúdo ser trafegado nessa rede. Então, são temas que nós consideramos importantes, para nós, do ponto de vista de regulação, não é fácil, no mundo que se converge, mas eu acho que o mais importante é termos o que colocou muito bem o nosso primeiro palestrante, que o que temos que estar pensando é naquele que vai fazer uso, ou seja, independente das aplicações básicas de dados, voz e imagem, o que é criado além dessas aplicações, mas essa infraestrutura, independente de tipo de protocolo, se é o protocolo IP ou qualquer outro que venha trazer. Mas o que venha trazer nesse meio, que o beneficiado, de fato, seja o cidadão, e que nós podemos integrar isso cada vez mais. Então, na participação nossa, aqui muito bem colocada pelo conselheiro Leite, tem sido nessa linha. Nós temos consciência da dificuldade que é regulamentar, que é mudar o arcabouço regulamentar de uma tradição voltada para serviços, mesmo dependendo de tecnologia, para uma regulamentação mais transparente, mas que ao mesmo tempo seja duradoura e que não tem que ser modificada ao todo o tempo. Isso vai trazer maior custo para a nossa regulamentação, maior dificuldade da fiscalização, mas é uma realidade. Nós sabemos que o que vai saber é aquilo, onde é que o usuário está e ele quer, onde ele estiver, ter acesso à tecnologia. Então, se falamos de terceira geração, de quarta geração no móvel, essa integração e essa complementaridade haverá. Se você estiver em casa, estiver num lugar que é fixo, você tem acesso a um serviço fixo com todas essas características. Se você não está em mobilidade, você vai ter as mesmas características. Agora, e esse conteúdo? Como tem que ser, quem tem que prover esse conteúdo, eu acho que é uma questão fundamental que tem que ser discutida. Se é um conteúdo tem que ser regulado, se é um conteúdo não tem que ser regulado, até onde esse conteúdo tem que ser regulado. O que a gente tem que ter é permitir que haja uma democratização desses conteúdos, da forma mais plural possível, para que todos possam participar desse mundo maravilhoso que é o mundo da informação. Obrigado, Rubens. Obrigado, Jarbas. Eu passaria imediatamente, então, a palavra ao Amadeu Castro, que vem justamente de um setor. Eu tomo a liberdade de falar, porque eu tenho uma experiência de quase que hoje 15 anos nessa área, quando eu tenho basicamente, são 3 publicações, uma primeira que é a Tela Viva, que é dedicada à produção de TV, cinema e vídeo em geral, a Pay TV, que aborda exclusivamente a área de TV por assinatura, e a Teletime, que é para provedores de serviços de telecomunicações. E eu sempre apostei, desde o início, que essa convergência entre, na época ainda, era o telefone fixo, convencional, o computador e a televisão, o veículo dessa convergência, o terminal seria a televisão, tá? Pode ser até que isso venha a acontecer, enfim, que isso aconteça em todos os lugares. Mas o que era inimaginável na época e que hoje é a realidade, essa convergência já existe, já está acontecendo e é muito dinâmica. Isso a gente vê, por exemplo, nos eventos que a gente promove, como esse último que nós promovemos em março, o Tela Viva Móvel, pessoas que eu nem imaginava que existissem, um mercado muito ativo, um mercado extremamente dinâmico de gente produzindo conteúdo e gente comprando conteúdo. E quem melhor do que o pessoal que hoje lidera esse negócio, que são justamente os operadores de telefonia celular. Então, passo a palavra ao Amadeu, peço apenas
Desculpa por essa breve digressão aqui. Obrigado, Rubens. Você já facilitou metade do meu caminho, sem gastar o meu tempo. O setor móvel, definitivamente, é o veículo de atingimento às pessoas. Mais do que aos endereços, chegamos às pessoas. O crescimento expressivo da planta móvel do Brasil, mais de 52 milhões do primeiro trimestre, e crescendo a cada promoção que nós temos, mostra o reconhecimento do público para essa facilidade, para essa utilidade. Mas é um mercado difícil, e o crescimento tem sido espantoso, porque os operadores que disputam esse mercado, e na maioria são dos mercados, nós temos 4 operadores, buscam a inovação, buscam trazer para o seu usuário novos serviços, novos diferenciais que atraiam o cliente. E é uma disputa pesada. Temos uma contínua discussão no âmbito da associação de como evoluirá o mercado. Apresentamos recentemente para a Anatel algumas estatísticas do que nós esperamos que aconteça dentro de determinadas condições até o final deste ano, 2006 e 2007. E a questão à medida que nós vamos avançando e vamos atingindo classes mais baixas, classes C, D e E, e tendo que inovar, começa a dificuldade para os nossos operadores. Quero dizer, com a possibilidade do terminal celular se tornar um instrumento de múltiplas finalidades, saindo exclusivamente da voz, entrando pelas mensagens curtas e obrigados ou forçados pela competição, alguns operadores já começam a trazer opções de vídeo, mostra que, apesar da disputa e apesar das dificuldades, avança o setor, oferecendo, num cenário convergente, alternativas para o usuário. Porque, como disse na primeira palestra aqui, e o Jarbas reforçou agora, no mercado competitivo, a busca de espaço se dá pelo diferencial, pela qualidade e pelo preço também. Mas a oferta de novas facilidades, de novos atrativos para o usuário é o que atrai efetivamente o público. E nesse particular, fazendo um pouco de coro aqui com o Marcos Bitelli, a associação está acompanhando o que virá com a nova agência do audiovisual, porque definitivamente a convergência de interesses virá, mais do que a convergência de conteúdos, porque a convergência de interesses virá e estamos preocupados, ou pelo menos estamos apreensivos, como será o arcabouço regulatório que vai formatar a questão do conteúdo independente da mídia. E então, nós que já temos uma relação com a Agência Nacional de Telecomunicações, estamos antecipando que vamos ter, pelo menos assim nos pareceu pelo discurso do ministro ontem, que ter uma relação também com a Agência Nacional do Audiovisual. Estamos ansiosos para saber a formatação, porque isso pode definitivamente afetar planos de negócio dos operadores e pode trazer um impacto nas suas operações e mesmo na disputa da oferta de novos serviços. Poderemos chegar numa situação onde a tecnologia avança, as plataformas avançam, as redes avançam e vamos ter barreiras regulatórias impedindo oferecer ao público soluções diferenciadas. Obrigado. Muito obrigado. Amadeu, passo a palavra agora ao Annenberg, certo? Para que ele possa expor a experiência da TV por assinatura para vocês. Bom, muito bom dia a todos. Uma das coisas que mais fica claro depois de todas as exposições que vimos
desde o discurso do ministro Gil de ontem à noite até as exposições de hoje de manhã, o que fica muito claro é que a convergência não é uma questão tecnológica, ela já transcendeu a tecnologia. O que fica claro é que a convergência agora é uma questão de modelo de negócio. É absolutamente na definição desse modelo de negócio que nós vamos caminhar em direção à efetiva convergência. E o que me preocupa, o que preocupa em particular a Associação Televisão por Assinatura, é a falta de uma perspectiva, é a falta de um objetivo na determinação desse modelo de negócio. Na verdade, nós estamos caminhando condicionados um pouco pela iniciativa das empresas participantes nos segmentos de telecomunicação e de radiodifusão, mas sem ter um claro debate sobre qual deve ser esse modelo de negócios que viabiliza a convergência. Nós temos um exemplo muito claro disso naquilo que diz respeito hoje à discussão sobre a televisão digital, por exemplo. A televisão digital, ela está sendo fruto de debates, de discussões, etc., mas que se encaminham exclusivamente pela discussão da definição de um padrão de transmissão. Nós estamos perdendo um tempo extraordinário para discutir alguma coisa que não tem a menor importância. Daqui a um ano nós vamos chegar a alguma conclusão, seja ela qual for, que vamos ter um novo PAU-M ou que vamos ter um padrão específico brasileiro, nacional ou não, e nada disso importa nem mesmo para uma política industrial. Enquanto que se nós tivéssemos um pouco mais de ousadia, nós poderíamos estar já introduzindo a televisão digital a partir de hoje. Não há nenhuma limitação para que a partir de hoje as redes existentes de banda larga não possam já estar transmitindo a televisão digital. Para vocês terem uma ideia, nós temos 60 mil quilômetros de cabos coaxiais e fibras ópticas já instalados no Brasil inteiro. Temos uma rede de MMDS com uma cobertura extraordinária wireless. Grosso modo, essas redes de banda larga já podem atingir potencialmente cerca de 20 milhões de residências, o que, grosso modo, são 80 milhões de pessoas. Ora, temos aí um campo pronto para que se possa introduzir na ponta de um cabo uma programação de televisão digital e ser recebida no mesmo instante em 20 milhões de residências. Ora, se nós tivermos a ousadia de viabilizarmos isso imediatamente, nós podemos imediatamente definir e estudar as características de um modelo de negócios que faça sentido no mercado brasileiro. E é essa discussão que eu sinto que falta. Falta, e dos motivos para que isso falte foi levantado pelo próprio Rubens aqui na abertura. Não temos presente aqui nesse auditório nenhum representante dos produtores de conteúdo. A radiodifusão não está presente. E se falar de convergência sem a presença da radiodifusão, é falar para o vazio. Nós deveríamos colocar como um objetivo da própria Telebrasil, o próximo painel da Telebrasil, necessariamente trazer para dentro da Telebrasil a radiodifusão e os produtores de conteúdo. Essa que é a convergência. Se nós estamos falando disso, não há sentido de nós ficarmos olhando para os nossos próprios umbigos e ficar falando de infraestrutura, ficar falando de rede, se não se fala de conteúdo. A beleza do discurso do ministro Gil de ontem foi justamente ele ter levantado a bola do conteúdo, coisa que dificilmente nós vimos acontecer nesse governo ou em governos anteriores, dificilmente isso tem sido discutido na profundidade que se deve. E a beleza do discurso do ministro Gil foi ter levantado essa bola, com todos os problemas que isso acarreta e muito bem lembrados pelo Dr. Bitelli. Nós não podemos nos furtar a essa discussão do controle do conteúdo, que é uma discussão da maior importância em termos de estratégia e de política nacionais. No entanto, essa bola tem que ser chutada, essa bola tem que ser discutida, e esse problema tem que ser discutido.
Nós temos tido a felicidade de tratar com o Dr. Jarbas já desde o início da formulação das políticas de televisão por assinatura, e felicidade porque o Dr. Jarbas, desde o início, já enxergava a importância da colocação correta do problema da convergência. A volta dele agora a esse cenário, eu espero que venha nos ajudar a acelerar essa discussão. E painéis como esse necessariamente precisam centrar muito mais sobre o que será esse modelo de negócio do que o que vem a ser a discussão tecnológica, para que a gente não corra o risco de estar resvalando para soluções absolutamente marginais e paliativas, como uma solução tipo um fuste da vida, que é, infelizmente, uma das manchas negras na trajetória da Anatel, que é uma trajetória brilhante, diga-se de passagem. Como agência reguladora, é uma das melhores agências reguladoras no mundo e, no entanto, tem, infelizmente, essa sua mancha negra do fuste, que não resolveu nada, complicou o meio de campo e não significou nenhum passo em direção efetiva à universalização, que é o que se pretendia conseguir. Enfim, essas são as ideias que eu queria colocar inicialmente para o debate e depois a gente continua. Obrigado, Annenberg. Last but not least, queria passar a palavra ao Hércio Zilli, que eu acredito que tem muito a falar, porque está aí, talvez, uma das maiores redes de acesso fixas, que é a rede de telefonia, que é a maior rede de acesso fixa que existe hoje em dia no país, que também já está entrando nesse negócio da banda larga e, inclusive, a passos agora bastante acelerados. Por favor, doutor Zilli. Bom dia a todos. Ser o último a falar num painel desse não é uma tarefa fácil, porque muita coisa já foi dita e muita coisa extremamente interessante. O que eu gostaria de ressaltar é que, na minha avaliação, tudo que foi dito mostra a grande oportunidade, um momento extremamente oportuno da colocação desse tema no debate, como tema central de um painel da Telebrasil. Extremamente oportuno, porque nós vimos aqui acho que eu estou sendo constrangido injustamente. Eu sou advogado dele agora, peraí. Só questão de isonomia, você precisa dar 5 minutos para ele. Bom, nós vimos aqui que existem questões extremamente instigantes, né, cercando toda essa discussão, indo desde o campo constitucional, o campo legal, o campo ideológico, e isso tudo é extremamente relevante, tem que ser considerado na sequência dos nossos debates. Certamente, nós precisaremos, fazendo uma analogia com a tomada por empréstimo da teoria econômica do conceito de poder de mercado significativo, nós vamos ter que pensar no poder político significativo, né, para levar em conta nas nossas discussões relativas a esse tema. Mas, voltando um pouco para o chão, né, gostaria de ressaltar também a satisfação de constatar como foco, né, como centro de toda essa discussão, o usuário. A Telemar vem defendendo há bastante tempo a ideia de que todos esses conceitos de competição, de posicionamento no mercado, têm que ser vistos sob a ótica do usuário. A disputa é pelo usuário, a disputa não é pelo acesso, pela tecnologia de transporte, nada disso, é pelo usuário. Então, quando nós falamos em competição, em existência ou não de competição, nós temos que olhar se, do ponto de vista do usuário, existe ou não competição, e não se, do ponto de vista de uma tecnologia de acesso ou de outra, como é que se dá isso. Isso vamos dizer, isso tem que ser visto, mas num outro nível, num outro plano. E quando a gente fala do usuário, como foi bem ressaltado aqui, o que interessa para ele é a possibilidade de aumentar a receita, de reduzir custo, de aumentar o seu diferencial de competitividade frente ao mercado. Então, as empresas prestadoras de serviços, como é o nosso caso,
têm que estar preocupadas com isso e ter condições de atender a isso. Isso, embora tenha sido ressaltado, normalmente se tenha mais percepção no mercado corporativo ou no high-end, isso permeia toda a estrutura do mercado e também para o usuário residencial, usuário pequeno, da classe CDE, isso também, a regra é a mesma, o princípio é a mesma, simplesmente a dimensão das coisas é que varia. Então, acho extremamente importante que a regulamentação de telecomunicações, assim como todas as outras regulamentações, deveriam ser construídas com base nisso. Aliás, se formos olhar um pouco para o passado, a história da LGT, a exposição de motivos, esses conceitos básicos estão todos lá. Que a regulamentação não pode ser um obstáculo ao desenvolvimento, ela não pode ser construída de maneira a se tornar obsoleta precocemente, ela deve ser tecnologicamente neutra. Tecnologicamente neutra significa, entre outras coisas, não deve privilegiar uma tecnologia ou um meio de acesso em relação a outro, né? Ela deve permitir que todos coexistam e o usuário é que deve decidir qual a melhor alternativa para ele, com base naqueles princípios que ele vai considerar como importantes, né? Aumentar a receita, reduzir custos, aumentar o seu diferencial competitivo. Por uma série de circunstâncias que vão desde o campo constitucional, como o Bitelli aqui lembrou, até outros de outras ordens de grandeza, a regulamentação brasileira de telecom ela acabou sendo e se consolidou de uma forma segmentada, seja por aplicação, né, voz, então STFC é para voz, o SMP é para voz, e mais do que por aplicação, é por aplicação e por tecnologia. Então, voz, comutação de circuito, fixo, né, o acesso fixo, então é o STFC. Outro, voz mais comutação de circuito e acesso wireless, é o SMP. E como o conselheiro Leite lembrou aqui, para tentar avançar isso, se continua na mesma segmentação. Tem um outro serviço que é tudo que esses dois não podem ser. Quer dizer, continuamos segmentados. E tudo isso fruto desses constrangimentos que a lei, a Constituição até nos impede. O que nos causa uma certa preocupação é que, embora estejamos no limiar da discussão da convergência, etc., a evolução prevista, planejada da regulamentação, sugere que ainda continuamos com segmentação. Nós estamos falando, por exemplo, no SCD, mais um serviço que tem todos esses constrangimentos de tecnologia, de aplicação, etc. Estamos falando muita coisa em unbundling, quer dizer, nós estamos falando ainda em segmentação de serviços e segmentação de aplicações. Nós falamos cada vez mais em separação contábil ou estrutural das empresas, quer dizer, a gente quer separar as coisas ao invés de caminhar na direção da convergência. Falamos também de coisas, às vezes, que podem ser paradoxais, mas nós ouvimos aqui hoje, novamente, a menção ao poder de mercado significativo, a regulamentação de telecom baseada nisso, e num ambiente em que, especificamente na telefonia fixa, convive com a obrigação de universalização pelas concessionárias de telefonia fixa, que elas são obrigadas a investir, ampliar sua rede, quer dizer, elas são obrigadas a ser dominantes, e depois vão ser reguladas, vão ser constrangidas porque são dominantes. São paradoxos que a gente precisa levar em conta e analisar, se quisermos efetivamente olhar para o futuro. Porque, na nossa visão, deveríamos caminhar, sim, na direção de uma licença única, uma licença que a empresa detém e pode prestar todos os serviços. Com isso, ela conseguirá, efetivamente, atender melhor às necessidades dos clientes, né, naquelas suas visões básicas de aumentar a receita, reduzir custos, melhorar diferenciais competitivos. Entendemos que esse é o caminho para que seja possível otimizar os investimentos que já foram realizados e estimular a realização de novos investimentos. O estímulo a novos investimentos, sem dúvida, ele é função direta da perspectiva concreta de retorno.
e não de outras coisas, não é de obrigação. Nossa visão é que precisamos olhar e construir a regulamentação baseada em mais estímulos e menos em restrições. Muito obrigado. Agradeço, então, as palavras. Recebo aqui a informação dos organizadores que temos tempo apenas para 3 perguntas da plateia. Caso haja outras perguntas, devem ser feitas por inscrito e encaminhadas aos debatedores para serem respondidas via e-mail. Tá? Então, se houver perguntas, eu pediria que, por gentileza, a pessoa ali tem uma pergunta, eu, por gentileza, passo o telefone e peço apenas que a pessoa diga o nome e identifique a empresa, certo? E seja curto, faça a pergunta rápido. Carlos Rocha, da Samurai. Claramente, quando a gente fala em convergência, eu diria que nós vimos 2 coisas muito interessantes hoje. O Steven Shepard disse que os prestadores de serviço devem se tornar prestadores de serviços. O que significa dizer que o grande novo negócio serão as novas camadas de serviço de valor adicionado, e não os serviços puros de conexão, não os serviços de telecomunicações. E, claramente, os prestadores de serviço hoje ainda pensam muito pouco na prestação de serviços de valores adicionados, onde vai estar a margem do novo negócio. Alexandre Annenberg, acho que tentou colocar isso com muita clareza. E, então, é interessante ouvir vocês por que isso está acontecendo, né? O Steven Shepard também mostrou a Microsoft como uma ameaça. E eu acho que é muito mais uma oportunidade. Talvez o setor de telecomunicações devesse estar olhando para os lados e verificando onde é que tem muito dinheiro circulando e quais são os setores que ganham muito dinheiro, né? Nesse negócio tem alguns elementos que ganham muito dinheiro. A Microsoft, claramente, é um negócio que ganha muito dinheiro. O outro que está bem próximo a nós é o negócio do setor financeiro, que é o setor de transações, setor bancário e o setor de acquire, enfim, transações de cartão de crédito. Ora, com a base de clientes que as prestadoras têm, por que as prestadoras não estão pensando de maneira agressiva em toda uma camada de serviços que não são regulados? O regulador sequer olhou para isso, ou pelo menos são regulados de outra forma. E a gente fica discutindo banda, infraestrutura, CPE, né? Quando o negócio que dá lucro na operadora é o serviço de voz, que é biletado de forma transacional, não pelo seu custo, mas pela percepção de valor do cliente. Então, eu gostaria de entender, talvez os colegas pudessem comentar um pouco isso. A quem é dirigida a pergunta? Bom, aí, quem quiser responder, Alexandre comentou, talvez o Jarbas, Zile, da operadora. Então? Quem quiser responder. Jarbas, gentileza. O microfone aí. Carlos, na realidade, não seria uma pretensão te responder, uma pergunta difícil dessa, mas pelo menos tentar dar alguma clareza. O que eu disse claramente, o que nós temos falado, independente da mídia, eu acho que a mídia no futuro vai ser uma mídia que vai ser o bitômetro, é bit por segundo. E isso tem que estar de forma transparente, para que todo tipo de aplicação, seja ela voz, seja ela dados, seja ela imagem, e qualquer outra, se você agrega em cima disso, possa trafegar qualquer uma dessas mídias. O que a gente discute muitas vezes nessas mídias hoje é que a evolução tecnológica trouxe para essas mídias essa integração que hoje nós estamos chamando de convergência. Ou seja, a possibilidade dessa interconexão, mas da interoperabilidade a nível de protocolos de comunicação, seja comunicação no sentido lato sensu, não apenas para voz, para qualquer coisa. Então, o que eu acho que as empresas aqui reunidas estão mostrando claramente que hoje nós estamos chegando nesse mundo, ou seja, dessa única grande plataforma. E essa plataforma é constituída basicamente de transporte, de acesso de terminais. E esses terminais, sejam eles terminais móveis ou terminais fixos. E, logicamente, o que vem por trás, que tem se discutido muito, é a questão da regulamentação do conteúdo, essa definição. Até onde deve se avançar na regulamentação do conteúdo, deixar esse conteúdo mais aberto para que mais brasileiros também possam prover conteúdos. Isso que o Rubens está preocupado com a possibilidade que a telefonia móvel traz, com a agilidade, lógico, de cada cidadão ser um grande provedor de conteúdo. E isso vai gerar uma competição cada vez mais forte no mercado, ou de alguma forma vai quebrar a barreira das grandes dominantes, ou não. E se vai incentivar. Então, na minha visão, acho que
as telecomunicações, aí, junto com todas as mídias de rádio, televisão, como mídia de infraestrutura, serem capazes de forma transparente, transmitir qualquer tipo de conteúdo, aí fica a questão de como até onde esse conteúdo tem que ser regulamentado ou não, ou totalmente não regulamentado pela teoria do absurdo, por exemplo, deixar totalmente livre e que o mercado se autorregule. E que, no mínimo, essa infraestrutura seja ela viável para todos. Acho que foi nessa visão que a gente tem discutido muito desde a época na BTA, de termos grandes vias, mas que possamos ter o conteúdo, seja ele de que nível for, trafegando para essas vias, porque o que interessa é a receita, é a diminuição do custo para o usuário, claramente, seu benefício, e para quem produz um meio a receita, e para quem produz conteúdo também a receita. Só reforçando isso que está sendo dito aqui, é a grande oportunidade de se criar um novo mercado de produtores de conteúdo, de produtores de serviços de valor adicionado, mesmo porque as operadoras, elas não têm nem o perfil, nem a trajetória, nem a cultura para estarem gerindo exatamente o conteúdo. Elas continuarão a ser transportadoras e facilitadoras de acesso. O que elas precisam é se abrir para parcerias com todos os provedores de conteúdo. E quando se fala de provedores de conteúdo, é uma infinidade, é uma gama realmente infinita de possibilidades que se abrem em todos os setores da atividade social, né? Não vamos aqui nos alongar nisso, porque a imaginação é o limite. E não é o papel das operadoras, é o papel dos produtores de conteúdo, que são todos nós. Outra pergunta, Fonseca, por gentileza. Entregaram o microfone para outro, Fonseca. Fonseca, se você se der depois a sua vez. É para o Annenberg, e eu concordo... Por favor, é o nome. Antônio Santos, Telemig Celular. É para o Annenberg com dois fatos bem opostos. Uma concordando com ele exatamente em relação a que tudo pelo modelo do negócio, que é o importante, etc. Mas eu gostaria aqui de colocar uma divergência em relação ao oposto do que ele falou, de que nada pela padronização. Eu acho que essa questão de não padronizar a TV digital, obviamente, ela traz alguns riscos, considerando principalmente aquele ponto que o Zilli já colocou, o Hércio Zilli, em relação a tudo pelo usuário. Eu acho que é extremamente perigoso a gente deixar essa questão da não padronização, principalmente do ponto de vista do usuário, que, obviamente, ficaria aí numa situação meio complicada, nessa multiplicidade de tecnologias que poderiam aprender, se, por exemplo, uma rede de TV a cabo resolvesse usar o padrão A, outra rede resolvesse usar o padrão B, outra resolvesse, e a outra resolvesse usar o padrão brasileiro, e como é que ficaria o usuário cada vez que ele comprasse um terminal que não fosse compatível com uma delas? Haveria alguém? Não, existirá o terminal que vale para todas as tecnologias. A gente já sabe dessa conversa, mas aí entra a questão custo no negócio, e então eu gostaria do seu comentário em relação a isso. E em relação a do Zilli também, do Hércio Zilli, no que ele falou, eu gostaria de pegar um pouco do que ele falou em relação a que, na verdade, nós, neste processo de convergência, a regulamentação ela é extremamente facilitadora de uma competição, que eu acho que não foi colocada aqui, que, na verdade, nós estamos competindo em serviços, mas, na verdade, os players da história também andam competindo no provimento de redes. Ou seja, cada um faz o seu serviço, cada um faz a sua rede. Então, eu tenho uma licença para um serviço, eu faço a minha rede. O outro tem a licença para o serviço, tem que fazer a rede. Como é que ficaria, talvez, jogando para aí, uma discussão no ponto de vista se realmente a competição fosse nos serviços e a rede, quem sabe, pudesse ser uma coisa mais... a tal da Superhighway, que há 20 anos a gente fala nela. Então, tentando o seu objetivo e respondendo à sua colocação. A padronização, o padrão, é importante apenas para definir a forma de transmissão via ar do sinal digital. Na verdade, se eu vou transmitir via rede, não preciso de padrão absolutamente nenhum. As redes hoje transmitem qualquer padrão digital e o que se recebe na casa do assinante independe do padrão. Claro que quando se abrir a televisão digital via ar, nós vamos ter que ter definido um padrão naquele momento.
Mas nós podemos esperar isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que for necessário para que o modelo de negócio se consolide, e ele pode se consolidar utilizando a infraestrutura já existente. Não precisamos nem nos precipitar na definição do padrão, que é importante, mas não é urgente. Ela não precisa ser feita agora. É mais importante se definir um modelo de negócio, e para isso nós temos toda a infraestrutura pronta. Podemos começar a ter televisão digital hoje, independentemente de padrão. E até Alexandre, que isso ganhe um volume lembrança. Suficiente. Já temos a TV digital, que é o DTH. O satélite. É o DTH. O satélite hoje, a televisão digital já está aí. Independeu de padrão. E todo mundo recebe e tem lá o seu set-top box e ponto final. E é isso que define tecnologicamente a transmissão digital. Então, nós não precisamos estar perdendo tempo com a discussão de padrão, temos o tempo suficiente para esperar o melhor padrão se afirmar em termos universais, em termos mundiais, e adotar isso no momento oportuno, quando se jogar a televisão digital via ar. Enquanto isso, nós temos todo o tempo para ir conquistando a massa crítica suficiente, e essa massa crítica os early adopters, os primeiros consumidores de televisão digital, já estão todos pendurados nas redes de televisão por assinatura, por exemplo. Então, nós temos aí um mercado pronto para ser atingido e para ser que pode absorver imediatamente o negócio que a televisão digital vai propor. É por isso que eu digo que o padrão não é a questão primordial hoje. Será no momento oportuno, quando for necessário transmitir televisão digital via ar. Isso pode demorar alguns anos. Eu não, pelo menos não era a minha intenção defender uma separação entre redes e serviços, como parece que foi o entendimento. O que eu quis dizer é que a nossa regulamentação atual, ela define um serviço de telefonia fixa como tal, define um serviço de móvel pessoal ou serviço de comunicação multimídia. É uma amarração entre uma tecnologia e uma aplicação, como eu disse. Quer dizer, na verdade, o usuário, talvez ele não é isso, não seja isso que ele queira. Tá? Nós vimos aqui, né, a questão da convergência, olhando pelo foco do usuário. O usuário não está preocupado se é uma coisa ou se é outra. Ele gostaria de ter um provedor de serviço que atendesse a todas as suas necessidades. Então, no momento que eu faço a regulamentação segmentada dessa forma, eu estou obrigando, né, o usuário, se quiser ter acesso fixo e móvel, ele tem que ter 2 provedores de serviço. Se a gente tivesse a regulamentação feita de outra forma, por exemplo, você tem um provedor de serviço e os tipos de acesso, as aplicações, seriam definidas de outra maneira, não pela regulamentação. Não sei se ficou claro. Eu estou falando olhando para o futuro, olhando para isso que nós estamos falando de convergência. Não estou olhando para o passado. Essa é a visão que a gente tem defendido. O que interessa é o foco ou a visão do usuário. Fonseca, obrigado. É o último. Obrigado por me dar a terceira palavra. A minha cabeça vai sair bem diferente desse painel aqui da Telebrasil. Está incluindo ideias que nós, como jornalistas, já conhecíamos, mas estão sendo trazidas a público veementemente aqui. A minha pergunta é... Aliás, um debate condensado tem um problema muito grande. É como um remédio muito forte, né? Você toma uma pílulazinha, está cheio de contraindicações e de efeitos, não é? Foi o que aconteceu nesse painel. A minha pergunta é para uma pessoa cujo nome é muito significativo, que começa por bit. É você. Então, tem a ver... Eu fiquei muito impressionado com a parte legal que você falou, das 4 leis, da Constituição, e o meu receio é que tudo isso que nós estamos discutindo aqui, com essas doutas palestras de vários naipes e interesses, termine numa geleia geral, que continua tudo na mesma, né? Mas eu fiquei muito preocupado com uma coisa, que é a seguinte: e o Ministério das Comunicações? É uma coisa que vai continuar ou não? É só isso.
Obrigado. Essa pergunta é para mim ou para ele? Olha, o Ministério das Comunicações vai continuar enquanto ele estiver previsto no organograma de governo. Mas, em termos de Constituição, se você analisar, talvez ele não precisasse existir, como também não precisaria existir o Ministério das Comunicações e da Cultura. O que eu vejo, na verdade, e a sua pergunta talvez seja uma provocação, para continuar a crítica, não em relação ao Ministério das Comunicações, nem à sua atividade, mas é que, num outro debate que nós fizemos, até patrocinado pela Converge, a radiodifusão fica desesperada com essa discussão. Por quê? Porque nós temos realmente que ter um sistema separado para a radiodifusão, em termos do modelo da concessão da outorga, controlado pelo Senado, e todo aquele sistema, ou talvez a comunicação, e eu não sei qual é a posição da UIT, porque o Paulito Machado de Carvalho falou que a UIT estaria revendo essa questão de que talvez seria bom manter a cisão entre radiodifusão e telecomunicação. Eu penso o seguinte: telecomunicação e radiodifusão é uma modalidade de telecomunicação. O fato da Constituição tratar isso separadamente ou não é relevante se você tratar no nível de regulatório infraconstitucional de forma diferente cada uma dessas potencialidades. Então, muitas pessoas ficam preocupadas quando eu, geralmente, falo em palestras, em trabalho, que, na verdade, não devia ter uma cisão entre radiodifusão, telecomunicação e comunicação na Constituição. Deveria ter na Constituição comunicação. Né? Como ela é feita, a comunicação, é através de uma tecnologia. Qual é a tecnologia? Telecomunicação. Quais são as tecnologias possíveis de telecomunicação? Tal. Aí vai caber, como já diz a Constituição hoje, a uma agência reguladora, que essa foi a grande virtude da Constituição de 88 e a grande falha que ela vem agora com a convergência. Porque ela determina a criação da Anatel na Constituição, e a Anatel está presa à telecomunicação enquanto infraestrutura na Constituição. Então, se a Anatel tivesse liberada e fosse uma agência no modelo de Ofcom, por exemplo, não precisaria ter Ancine, não precisaria ter secretaria disso, secretaria daquilo. Então, qual é um modelo? Ou se conserta a Constituição e se define o que é comunicação, e aí comunicação social vai dizer quais são os limites à comunicação quando ela é feita de massa, de pouco para muitos, e aí você não precisa mais criar todo esse modelo regulatório para dizer o que pode e o que não pode fazer em termos de conteúdo, né? E você tem um grande modelo regulatório regulando todas as potencialidades de comunicação. A forma como é feita hoje, eu digo, e todos os senhores sabem, porque são dirigentes de grandes empresas desses setores, é que é muito complicado você fazer a gestão de todas as iniciativas regulatórias e legislativas incidentes sobre essa atividade. Ou no âmbito tributário, ou no âmbito de limitação à comunicação, ou no âmbito cultural, ou no âmbito de cota de tele, e digo aos senhores, me preocupa mais porque o modelo que está aí de controle de conteúdo, ele é um modelo baseado em tributação, através de contribuições de intervenção do domínio econômico, através de limitação à disseminação do conteúdo, através de cotas de tela, como já existe hoje no cinema, através de fiscalização e através de multas. Então, o modelo deveria ser através de incentivo e não através de um controle antigo. Então, esta questão, se os senhores forem ver o modelo da Ancinave, se a Ancinave obedecer o modelo da Ancine, que obedece ao modelo do Concine, que obedece ao modelo do Instituto Nacional de Cinema, que é um projeto de 1958, se não me engano, os senhores vão ver que tudo mudou e nada mudou. Porque o modelo é o mesmo. O modelo é de controle, é um modelo intervencionista, totalmente antagônico com a convergência tecnológica. E totalmente antagônico com o tal do modelo glocal. Eu não sei se existe uma possibilidade de se fazer um modelo glocal em convergência tecnológica. Talvez exista uma possibilidade de se fazer um modelo glocal em relação ao conteúdo das mídias. Mas em relação ao conteúdo em qual? O jornalístico? O artístico? Porque os senhores veem o seguinte, a imprensa, pela Constituição brasileira, é totalmente proibida de ser regulada. Só que o controle sobre os entes de mídia estão extremamente severos no capítulo da comunicação social. Se a internet não é comunicação social, o jornalismo pela internet não tem o controle que tem o jornalismo por outra atividade. Agora, o que é jornalismo pela internet? Se aí vem a questão de como você percebe esse conteúdo. Quer dizer, eu assisti um jornal através da telinha do SMP, não é mais o jornal, não tem um jornalista responsável, não tem a notícia. Onde esse jornal é gerado, é no Brasil, no exterior, quem é responsável pelo conteúdo da mídia? Se eu assisto isso através de uma conexão via banda larga de linha de escada, ou de banda larga
a DSL, né, que chama? Então não é mais jornal. Agora, se eu percebo ele pela radiodifusão, pela antena do espectro de radiodifusão, então ele é jornal, porque é gerado pela emissora de televisão. Agora, o que importa quem gera? Porque o modelo da radiodifusão talvez não seja o modelo definitivo, porque nem sempre quem é o gerador da emissão é o titular do conteúdo e o produtor do conteúdo, que é o caso da TV por assinatura. A TV por assinatura é um operador que coloca no ar programação que ele recebe já formatada pelo programador. Então, me parece muito difícil o desafio que nós temos, e me parece muita ousadia, ou pelo menos muito sonho do governo, sem querer fazer uma crítica às pessoas em si, mas digo, a possibilidade técnica de se fazer isso de uma forma, novamente, através de um decreto, ou de uma legislação, ou de uma coisa que nós estamos... Agora, a Lei Geral do Audiovisual. A Lei Geral do Audiovisual, como é que ela se impacta com a Lei Geral da Telecomunicação? Depois vai ter a Lei Geral da Internet. Tantas leis gerais acabam criando o seguinte antagonismo: elas não são gerais, elas são específicas. E tantas leis gerais acabam tendo o seguinte problema: se elas não obedecerem o modelo constitucional, elas são inconstitucionais. E o que tem mais me assustado como advogado militante no contencioso é que, ultimamente, nem sempre o que é tranquilamente constitucional no setor acadêmico é tranquilamente constitucional no judiciário. Essa é a minha preocupação. Nem sempre o judiciário vai dar a mesma opinião acadêmica. Tempo esgotado, me escreveram aqui, certo? Agradeço a todos e aos participantes, ao público que permaneceu aqui, apesar do sol maravilhoso lá fora. E vamos em frente. Queria continuar esse debate? Ah, sim. Por gentileza, está aqui o representante do Ministério das Comunicações, certo? Ele tem o direito de falar, Bitelli, nem você vai tirar esse direito. Na minha época de estudante, quando você era citado, tinha direito, né? Mas o Fonseca, lá no Ceará nós temos o costume de marcar encontro. Queria, então, marcar um encontro daqui a 6 meses com você, 2 de dezembro. E a gente marca encontro no Ceará tanto para se enfrentar, mas para se confraternizar, para celebrar. O nosso é de celebração, fique tranquilo. Já que você falou em remédio aqui nesse encontro, minha fala é um chá de pé-paconha, que é um chá que tem lá no Ceará que acalma, deixa a pessoa muito calma. Eu gostaria só, no contexto da pergunta que o Fonseca fez, dizer, primeiro, que o Ministério das Comunicações, com a Secretaria de Telecomunicações eu assumi há um mês, ele está firme e forte. É foto, né? Então, deixa eu me preparar. O Fonseca, quando você está fotografando, eu quero garantir que é um ministério que está firme e forte. Tipo assim, o Flamengo em épocas áureas, né? O ministro assumiu há pouco tempo, nós sabemos. Desde que ele assumiu, ele tem uma marca própria. Só para pegar a TV digital, por exemplo, os comitês que até então não estavam instalados foram instalados. Eu queria dar aqui um testemunho em relação especialmente ao comitê gestor da TV digital. É um sonho, sim. Eu queria repetir as palavras do ministro, de confiança. O governo pede a confiança, o governo quer a parceria da academia e dos empresários. E há um simbolismo muito forte na TV digital. Temos aqui o Graciosa, que é o nosso grande parceiro nesse desafio. O CPQT vai ser o grande integrador desse projeto em que a inteligência brasileira foi chamada a contribuir. Queria só aproveitar a pergunta, a provocação, no bom sentido, não só para dizer que o Ministério está firme e forte. Daqui a 6 meses a gente faz um checklist aí dessas ideias. O ministro Eunício, como eu falei, tem seu estilo próprio. Eu mesmo, que fui chamado há um mês atrás, não o conhecia antes, nunca o vi, e estou aí naturalmente disposto para que daqui a 6 meses, encontro marcado, a gente possa ver que esse mistério ele tem sua razão de ser. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Desculpem ter quebrado
a sequência do... Olha, ficou um excelente corolário e eu quero ver esse encontro no dia 2 de dezembro. Certo? Quero estar. 2 de janeiro. 6 meses. Está perfeito. Você que eu vou junto com você.